Olá, eu sou a professora Priscila Cordeiro, da Escola Municipal José Inácio, e hoje nós vamos falar sobre comprimento da circunferência. Na aula anterior, vocês viram a diferença entre circunferência e círculo e também viram os elementos da circunferência. Vai ser importante o que vocês já viram na aula anterior para nós trabalharmos nesse vídeo. Então, o que seria o comprimento da circunferência? Eu tenho aqui três medidas de comprimento que está relacionada ao raio. Eu vou fazer aqui utilizando o compasso. A circunferência equivalente a um raio de 2 centímetros. Então, o compasso aqui está adaptado para vocês visualizarem melhor. Então, eu vou traçar aqui a circunferência. Essa linha que eu estou traçando é exatamente o que nós vamos determinar hoje, o comprimento dessa linha. Só um pouquinho, então falhou ali, né? Então, o comprimento que nós vamos determinar hoje é justamente a medida dessa linha. Então, nós temos aqui a circunferência 1 de raio 2, aqui a circunferência 2, cuja medida do raio é 3 centímetros. E se você observar, à medida que eu aumentei o raio de 2 centímetros para 3 centímetros, o que é que acontece com a circunferência? Ela também aumenta de tamanho. Isso acontece porque o raio é proporcional ao comprimento. Ou seja, quanto maior o raio, maior o comprimento da circunferência. Nós vamos observar agora. Aqui o raio foi de 2 centímetros. Nessa foi o raio de 3 centímetros, agora nós vamos trabalhar com um raio de 4 centímetros. Quando eu traçar a circunferência, já observo que essa circunferência ela é maior, exatamente porque o comprimento da circunferência está relacionado ao raio dessa minha circunferência. Então, quanto maior o raio, maior o comprimento da circunferência. Então, para calcular o comprimento da circunferência, nós usamos a fórmula comprimento é igual a 2 vezes π vezes a medida do raio. Lembrando que esse π, ele é um número irracional, cujo decimal é um decimal infinito. Então, nós sempre vamos usar uma medida aproximada de π, que na maioria dos casos nós usamos 3,14. Mas alguns exercícios trabalham com aproximação para 3,1, como também para o inteiro 3. Mas é bom destacar que aqui, quando a gente trabalha a fórmula de comprimento, a única variável que vai mudar de uma fórmula para outra, para as situações que nós vamos trabalhar, é o raio. O 2, ele sempre é constante, e o π também é constante, no caso 3,14. Então, é exatamente essa relação que eu tinha comentado aqui em cima. O comprimento depende, basicamente, da medida do raio. E aí nós vamos observar como calcular esse comprimento. Então, no primeiro caso aqui, nós desenhamos uma circunferência de raio 2. Então, qual vai ser o comprimento? Nós vamos usar a fórmula para determinar esse comprimento dessa circunferência. Então, o comprimento dessa circunferência vai ser dada por 2 vezes π vezes o raio. Aí, nós vamos substituir esse raio aqui pela medida dada, no caso 2. Então, o comprimento vai ser dado por 2 vezes. Eu não vou substituir o π agora. É só uma dica para vocês. Deixem para substituir o π no final, fica mais prático. Nesse tipo de resolução. Então, π vezes o raio, que é 2. Agora, como é uma multiplicação entre 3 variáveis, eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4 vezes π. Então, eu sei que o comprimento da circunferência de raio 2 equivale a 4 vezes π. Então, eu vou substituir o π por 3,14 e vou encontrar o comprimento da minha circunferência, que nesse caso vai ser o número 12,56 centímetros. Isso a gente pode observar aqui
Utilizei aqui, ó, um fio, né? Um cordão. Medi aqui o valor que nós encontramos, 12,5. E se eu colocar aqui, ó, nós vamos observar que equivale exatamente ao comprimento que nós calculamos. Ok? Agora nós vamos calcular para 3 centímetros. Ó, novamente, nós vamos usar a fórmula. A fórmula é dada por comprimento igual a 2 vezes π vezes o raio. O comprimento vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio, que é 3. 2 vezes π, 2 vezes 3, 6 vezes π. E 6 vezes o valor de π, que é 3,14, nós vamos ter aproximadamente o valor 18,84. E aí, se eu pegar aqui o fio, nós vamos observar que um fio, né, um pedaço de cordão que mede 18,84, quando eu colocar aqui sobre a minha circunferência 2, vai ser exatamente o comprimento dessa circunferência. E vamos calcular agora para o raio igual a 4. O comprimento, lembrando, 2π raio. Então, 2 vezes π vezes 4. No caso, 2 vezes 4, 8π. Substituindo π por 3,14, né, nós vamos multiplicar 8 vezes 3,14. Nós vamos obter o número 25,12 centímetros. Lembrando aqui, esqueci dos centímetros. E aí, a mesma coisa que eu citei, pegar um cordão aqui de comprimento 25,12. Se eu colocar aqui, eu vou ter a medida da minha circunferência. Então, só para comprovar aí o que nós calculamos. Não é um cálculo complicado, é só uma substituição do raio e multiplicar. Agora, nós temos uns probleminhas aqui. Nesse caso, esse primeiro probleminha fala em um relógio durante 1 hora. A ponta do ponteiro dos minutos percorre uma circunferência de aproximadamente 50,24 centímetros de comprimento. Observe que nesse caso ele me dá o comprimento, que é de 50,24 centímetros. E ele diz o seguinte: eu tenho um relógio e o meu ponteiro dos minutos tá aqui, partiu do 12, né? Ele vai dar um giro até completar 1 hora. Então, durante esse giro, ele percorreu aqui uma distância de 50,24 centímetros. Aí ele quer saber qual é o cálculo comprimento aproximado desse ponteiro. Então, nesse caso, se eu observar, a medida do ponteiro aqui vai ser exatamente o raio da circunferência desenhada nesse percurso. Então, nesse caso, nós vamos calcular o raio. Eu tenho o comprimento e vou descobrir o raio. Então, nós sabemos que o comprimento ele é calculado por 2 vezes π vezes r. E nesse caso, isso aqui vai ser igual a 50,24. Vou substituir o π. Nesse caso, eu não tenho raio, então eu posso substituir primeiro o π. Então, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes r igual a 50,24. Multiplicando aqui 2 vezes 3,14, eu vou ter 6,28 vezes o raio igual a 50,24. Então, portanto, sempre que eu quiser descobrir aqui a medida do raio, é só dividir o comprimento pelo valor 6,28, visto que nem o 2 e nem o π mudam, são valores fixos. Com exceção, se na questão ele vier dando um valor aproximado para π, que nesse caso não veio. Então, quando eu dividir 50,24 por 6,28, eu vou ter o número 8. Ou seja, a medida aqui do comprimento aproximado vai ser de 8
centímetros. A medida aproximada do ponteiro dos minutos vai ser de 8 centímetros. Uma pista, segundo exemplo, tem assim: uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro medindo 80 metros. É importante ter atenção aqui quando ele dá o diâmetro. Lembrando que a gente utiliza o raio e não o diâmetro. E Priscila, o que é o diâmetro? O diâmetro é a distância de um ponto aqui da minha circunferência a outro ponto qualquer, passando pelo centro. E equivale, nesse caso, a 2 raios. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. E aí, nesse caso, sempre que na questão for dado o diâmetro, eu tenho que dividir por 2 para encontrar o meu raio. Então, se o diâmetro é igual a 80 metros, isso quer dizer que meu raio é igual a 40 metros. É a metade. Aí diz que um atleta treinando nessa pista deseja percorrer 10 km diariamente. Então, ele quer fazer um número de voltas lá nessa pista circular até atingir o marco de 10 km. Aí eu quero saber o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Ou seja, eu quero saber quantas voltas completas ele tem que dar para atingir o marco de 10 km diariamente. Então, eu vou calcular o comprimento de uma volta e depois nós vamos definir quantas voltas vão ser necessárias. Então, o comprimento é dado por 2π raio. Então, eu vou pegar aqui 2 vezes π vezes o raio, que é de 40 metros. Eu vou ter 80 vezes π, no caso, 80 vezes 3,14. Quando eu multiplicar 80 por 3,14, eu vou obter o resultado ser igual a 251,2 metros. Ou seja, a cada volta ele percorre 251,2 metros. Mas aí eu quero saber quantas voltas são necessárias para atingir os 10 quilômetros. Aí eu vou ter que pensar assim: aqui está em metro e eu quero lá em quilômetros. Então, eu vou pensar que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, quer dizer que 10 quilômetros é o mesmo que 10.000 metros. E para saber quantas voltas aqui estão nesses 10.000 metros, eu vou dividir 10.000 por 251,2. E eu vou obter o resultado. Quando eu dividir 10.000 por 251,2, eu vou obter aproximadamente o valor de 39,8. Mas aí eu quero saber o número mínimo de voltas completas. Então, ele tem que dar aproximadamente 40 voltas para atingir o marco de 10 quilômetros diariamente. Então, hoje nós concluímos aqui a explicação. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, procurem um professor de vocês. Fiquem em paz.